Boa noite, me chamo Tiago. Este fato que vou contar aqui se passou com meu avô, que se chama José Antônio. Nos anos 60, ele era capataz que servia a um coronel muito rico. E este coronel possuía muitas terras em Goiás. Havia outro capataz chamado Chico. Ele tinha uma filha, uma menina de 13 anos. Logo, começou a surgir boatos que o coronel estava namorando às escondidas com a garota. E apesar de naquela época ser normal esse tipo de coisas, o pai da garota não gostou nada de saber daquilo e foi tomar satisfação com o coronel. O mesmo negou as acusações, mas o capataz, nada satisfeito, foi falar com a esposa do coronel e contou tudo a ela o que o seu marido andava fazendo. Quando o coronel chegou em casa, a sua esposa foi logo tomar satisfações com ele. Ele, bem irritado, logo soube que foi o seu empregado que encheu a cabeça da sua esposa contra ele. Então, o coronel mandou os outros empregados buscar o Chico. E assim que o trouxeram, o coronel o espancou com um pedaço de pau. E depois levaram o corpo dele para uma mata. E lhe deu 2 tiros, cada um em uma perna, e o jogou dentro de uma vala. O coronel queria que ele sofresse muito antes de morrer, e por isso o deixou vivo. Mas ali, naquela vala, o seu fim era certo. O coronel e seus homens disse a todos da fazenda que o Chico sofreu um acidente e veio a falecer. Mas as suas últimas palavras foi para o coronel cuidar de sua filha, e por isso a garota seria a sua segunda esposa. Ele dizia: "Eu já sou casado e não queria mais uma esposa para me dar trabalho. Porém, o Chico era muito especial para mim. E além do mais, eu prometi realizar o seu último pedido. Então todos vocês têm que entender isso." No outro dia, o coronel mandou seus homens irem até o local que mataram o Chico e enterrar o seu corpo ali mesmo. E os homens foram. E logo voltaram com a notícia de que o corpo do Chico havia desaparecido. O coronel ficou desesperado. Então, ele mandou os seus homens procurar por ele na mata. Foram 7 homens do coronel procurar pelo Chico. Chegando lá, eles se dividiram e cada um foi procurar de um lado. Quando estava escurecendo, os homens retornaram sem sucesso nas buscas. Porém, só retornaram 6 dos homens que saíram para a caçada. Então, no outro dia, o coronel ordenou outra busca pelo Chico e pelo capataz que havia desaparecido também. Foram 6 homens desta vez. Porém, só voltaram 4. Eles chegaram na fazenda por volta de 7 horas da noite e foram conversar com o coronel em um ponto isolado da fazenda para que assim ninguém os ouvisse. Um deles tomou a palavra e disse: "Coronel, enquanto procurávamos perto de uma gruta, logo começamos a perceber que o mato se mexia à nossa volta. Era como se estivesse alguém nos espreitando. Então, falamos para quem quer que fosse que estivesse ali, que saísse. Então, tudo ficou quieto, mas dali não saiu ninguém. Então,
demos alguns tiros em direção à moita que mexia. E o Francisco foi até lá olhar. E foi aí que saiu de trás da moita uma criatura que parecia ter vindo do próprio inferno e atacou o Francisco. Era uma fera demoníaca, olhos vermelhos de sangue e tinha a cabeça de um grande cão e o corpo de um homem, só que muito peludo. Mas em algumas partes do corpo o seu pelo estava faltando, como se aquilo tivesse algum tipo de peladeira. A coisa babava muito. O Francisco tentou correr, mas a criatura pulou em cima dele e começou a rasgar a sua carne com aquelas longas presas pontudas. Corremos para fora daquela mata, mas o João teve o mesmo destino do Francisco. A coisa veio ao nosso encalço e pegou ele. E com muita sorte, nós quatro conseguimos escapar. Enquanto os homens ainda explicavam para o coronel tudo o que havia acontecido. Pela estradinha de terra, cercada de matos em volta, que dava acesso à fazenda, vinha a fera caminhando em 4 patas na direção da fazenda. O coronel ordenou que todos fossem para um lugar estratégico e atirassem assim que a fera se aproximasse. O coronel fez o mesmo, sacou a sua arma e apontou na direção da criatura. E assim que a mesma viu o coronel ali do outro lado da cerca da fazenda, a criatura veio correndo com muita fúria em sua direção. O coronel deu 3 disparos certeiros na fera, e a mesma caiu no chão, levantando muita poeira. Já os homens saíram atirando na criatura, até as suas armas descarregarem. O coronel viu que a criatura não se mexia mais. Então, com apenas 3 balas no revólver, ele disse: "É você, né, Chico, que veio do inferno atrás de mim. Mas vou te mandar de volta pra lá, seu cabra safado. A sua filha agora me... Ah!" Neste momento, a fera, que já havia tomado uns 30 tiros, levantou e cravou as suas presas bem no pescoço do coronel, arrancando a sua jugular. Em seguida, a fera abriu a boca de forma anormal e com apenas uma mordida arrancou a cabeça do coronel. E depois continuou comendo o corpo dele, e só saiu dali depois que terminou. Os homens ficaram ali paralisados de medo, apenas observando. Eles não conseguiam se mexerem. Mas para a sorte deles, a criatura, depois que matou o coronel, os ignorou e voltou pela estradinha, pelo mesmo caminho que veio. No outro dia, alguns corajosos saíram na mata para caçar a criatura. Porém, tudo que acharam foi partes do corpo do coronel, embaixo de uma árvore que a fera havia vomitado. Mas nunca mais presenciaram aquela criatura. Muitos dizem que a fera era o Chico, que depois que matou o coronel, voltou à forma humana e vomitou partes do corpo dele. Mas o Chico mesmo nunca mais foi visto. Nunca achem que só o dinheiro tem poder, pois neste mundo existem forças muito mais poderosas que o dinheiro. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu sempre fui apaixonado pelo sobrenatural. Inclusive, quando se tratava de transformações, magias e por aí vai.
Isso sempre me chamou atenção desde criança. Então eu sempre tive um contato a mais com esse tipo de coisa. Magia, ocultismo e coisas do tipo. Então, eu sempre tive curiosidade de me aprofundar no assunto cada vez mais. Até que eu descobri coisas que podiam mudar a minha vida. E sim, para melhor. Ou pelo menos eu achava isso, né? Aliás, a gente nunca vai saber o real significado de algo se a gente não se aprofundar mais no assunto. Enfim, em 1992, eu comecei a me envolver com magia, mas uma magia bem pesada mesmo. Na época, eu estava no ensino médio e os meus amigos sempre gostavam de fazer algumas brincadeiras a respeito de magia, coisas do tipo. Na época, colocávamos canetas em cima da mesa e esperávamos elas mexerem sozinhas. Jogávamos jogos de ocultismo e diversas outras coisas. E isso sempre me deixou com a pulga atrás da orelha a respeito desse assunto. Aliás, se você viu uma caneta se mexendo sozinha em cima da sua mesa, é óbvio que você vai querer saber exatamente o que está acontecendo e o que e onde exatamente é este outro mundo, o que as pessoas chamam de mundo espiritual. Meu nome é José. Eu nasci no interior do Mato Grosso do Sul, em um pequeno município chamado Amambaí. Amambaí tem aproximadamente 39 mil habitantes. Não é lá grandes coisas, porém é uma cidade maravilhosa e muito bonita. E para quem não conhece nenhum ponto turístico da cidade ou nunca ouviu falar, se você pesquisar, você pode ver algumas fotos da cidade, inclusive as araras, que são o ponto principal da cidade. Na época que eu estudava com os meninos no ensino médio, e eu comecei a me aprofundar um pouco mais a respeito do assunto sobrenatural, eu comecei a ter muita vontade de colocar em prática, e assim fiz. Comecei a estudar sobre alguns livros que, entre aspas, estão disponíveis para nós, porém, os verdadeiros livros de verdade estão escondidos pelas verdadeiras seitas, as quais a gente não conhece muito bem. Aliás, só quem participa realmente conhece. Um desses livros supostamente conhecidos e disponíveis, entre aspas, é o livro de São Cipriano. E nele aprendi diversas magias e feitiços que realmente me interessavam. E entre esses feitiços estavam o feitiço para atrair dinheiro, para conseguir um amor e também para se transformar em algumas criaturas malignas, ou até invocá-las. Porém, pelo fato de ser uma magia muito perigosa, eu realmente fiquei com o pé meio atrás de me envolver com isso. Porém, a minha curiosidade não deixou que eu ficasse com medo suficiente a ponto de eu desistir e não colocar os feitiços em prática. Logo eu, que estava tão apaixonado e fascinado por esse tal ocultismo na época. Então, eu resolvi colocar em prática. Fiz primeiro o ritual do dinheiro. Esse ritual eu tinha que comprar alguns materiais para colocar em prática, que, se eu não me engano, na época eram 2 velas verdes, pimenta preta e arroz. Eu não vou explicar aqui o feitiço, pois eu não gosto mais de mexer com tais coisas. Porém, você pode ficar à vontade em pesquisar. E esse feitiço realmente deu certo. Ele não é um feitiço envolvendo magia que vai te garantir aquilo. Ele, na verdade, é um ritual para que você vibre na frequência do seu desejo e assim você atrairá para você mesmo aquilo que deseja, que no caso seria dinheiro. Até aí tudo bem. Isso é uma das coisas que eu comecei a me envolver, que era um pouco mais superficial. Porém, a seguir, comecei a colocar em prática coisas que mexiam com o corpo humano ou mexiam até com outras pessoas. Por exemplo, o ritual de encontrar o amor verdadeiro. Ok, eu fiz tudo o que me pediu no livro e coloquei em prática. Passou uma semana e nada. Passou 2 semanas, continuei sem ter nenhum resultado. Porém, na terceira semana, eu conheci uma menina espetacular
justamente no mesmo colégio em que eu estudava com essa garotada toda. Essa menina era espetacular, ela era linda, e tudo que eu mais desejei na vida foi casar com ela. Porém, assim como eu posso dizer por experiência própria, a magia pode te dar muitas coisas, mas ao mesmo tempo, ela te tira muitas outras e até mesmo aquilo que você pediu. Então, deve-se tomar muito cuidado quando você quer se envolver com esse tipo de coisa. Aliás, eu não recomendo de jeito nenhum você se envolver com isso, pois eu me envolvi e me dei mal. Enfim, após conhecer essa garota, me apaixonei e vivi uma vida maravilhosa com ela. Eu, totalmente apaixonado, fiquei cego para os erros que me aprisionaram a ela. Por exemplo, o ciúme obsessivo, as constantes brigas que inclusive faziam tão mal para mim quanto para ela, e a possessão que tínhamos um pelo outro. Não apenas eu, ela também tinha. Enfim, foi um relacionamento falido. Pensei comigo mesmo, eu poderia ter me precipitado, conhecido o amor da minha vida, porém no momento errado. E o que seria isso? Nenhum de nós dois estávamos preparados o suficiente para ter um relacionamento saudável, e isso acabou com que não deu muito certo. Enfim, não conseguimos manter muito tempo nosso relacionamento e resolvemos seguir as nossas vidas. E dentro desse tempo, eu acabei perdendo pouco a minha fé em todos esses rituais, entre aspas, que diziam ser milagrosos. Mas na verdade, eu estava fazendo de maneira errada, assim como fiz na segunda vez. Então, resolvi colocar um outro tipo de ritual em prática, que foi o ritual da transformação. Como eu tinha percebido que o ritual do dinheiro havia dado certo, porém o do amor não, eu tinha que fazer um terceiro ritual para ter certeza se funcionava ou não. Aliás, o primeiro deu certo, o segundo não deu, e o terceiro seria um divisor de águas ali. Então, me preparei tanto mentalmente quanto espiritualmente para preparar o terceiro ritual, que seria esse tal divisor de águas na minha vida, que eu queria ver se realmente essas magias tinham poder. Até aí tudo bem, me preparei, li bem, comprei tudo o que precisava, e então comecei a colocar em prática. Eu deveria fazer no chão um círculo de sal, e dentro desse círculo eu deveria desenhar um pentagrama com pedras e colocar fogo nele. Na época, eu não tinha consciência nenhuma daquilo ser satânico, até porque eu também não frequentava nenhuma igreja e não conhecia as forças do mal e nem a do bem. Eu não sabia diferenciar muito bem o que era bem ou mal. Naquele círculo, eu deveria atear fogo e apontar a minha varinha mágica e assim jogar mais sal no fogo, até que eu recitasse uma frase em latim, invocando a tal criatura, e então ela apareceria para mim. Então, assim como eu havia perdido meu grande amor, eu resolvi tentar me reconciliar com ela através de uma terceira magia. Então, eu resolvi invocar uma criatura chamada Zepar, na qual me ajudaria a reconquistar a minha mulher amada. Então, assim que apontei a minha varinha mágica, recitei as frases, joguei sal e neste momento o fogo deu uma explosão. Assim que o fogo explodiu, Zepar apareceu. Ele era muito inteligente com as suas falas, e eu realmente tinha que tomar cuidado para acabar não sendo seduzido por ele e acabando me dando mal. Até porque eu estava ali para mandar ele fazer algo para mim e não para ser seduzido, de modo com que ele conseguisse a minha alma e a levasse embora. Então, eu sabia que eu tinha que ser mais sábio do que ele ainda para poder conversar com ele. Porém, por um deslize, ele acabou me seduzindo e fez com que eu me transformasse em uma criatura terrível. Criatura com que algumas pessoas conhecem como o Cão do Inferno, o Lobisomem, ou o nome que você quiser dar. E infelizmente, eu acabei me transformando nessa criatura. Era uma dor terrível que eu sentia antes de me transformar. Eu sentia uma febre terrível. Eu sentia que eu ia morrer, mas eu não morria. Logo depois,
Meu corpo começava a doer de uma maneira terrível. Eu sentia como se os meus ossos fossem se quebrar. Mas eu sempre me encurvava para a frente e depois disso não me lembrava de mais nada. A única coisa que foi o meu objetivo de vida depois disso foi me livrar dessa tal maldição. E a única maneira, ou seria procurando uma igreja, que na época eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso, ou uma bruxa que pudesse reverter a situação. Então, eu fui atrás de uma bruxa. Aliás, o tanto que o pessoal falava mal das igrejas na época, eu fiquei com o pé meio atrás, fiquei meio receoso de procurar uma. Então, eu fui atrás de uma bruxa. Conheci uma bruxa chamada Madalena, e essa mulher me guiou a fazer outros rituais com o qual ela dizia que iria reverter a suposta maldição. Resolvi colocar todos em prática, porém nenhum deles teve sucesso algum. Ela pediu para que eu circulasse o meu quarto com sal, colocasse algumas pedras de quartzo para absorver energias ruins que se manifestavam no meu quarto durante a noite antes de eu me transformar, para ver se tinha algum efeito. Fiz tudo o que ela pediu e ela me receitou outros rituais. Eu fiz aproximadamente 5 e nada deu certo. Então, eu disse para ela que não iria tentar mais e descobri naquele momento que a magia pode te dar poder, pode te dar o que você quiser, mas ela também pode tirar a sua liberdade e ao mesmo tempo tirar tudo o que você tem. Eu posso dizer que a minha curiosidade me jogou no mais profundo do poço. E a única saída que eu tinha era procurar alguém que realmente pudesse me ajudar. Eu tinha um amigo na época que frequentava uma dessas igrejas e resolvi procurá-lo para perguntar se ele sabia ou já ouviu falar alguma vez sobre transformações, sobre magia ou coisa do tipo. Ele disse que não tinha conhecimento nenhum na área. Então, eu não resolvi pedir ajuda para ele, mas eu disse a ele que queria visitar a sua igreja um dia. E eu fui. Assim que cheguei, o meu corpo pegava fogo. Eu mal conseguia ficar dentro do lugar. Era como se a energia daquele lugar, de alguma forma, me queimasse, ou então me deixasse desconfortável. Eu sabia que não estava vibrando na mesma frequência daquele pessoal. E então, isso estava me incomodando muito. Eu só me lembro de estar acordado no meio do nada, sem roupas, com calor intenso. As minhas costas ardiam e era uma sensação terrível. Eu sabia naquele momento que aquilo tinha feito algum efeito, pois eu não sentia mais tanta dor, porém ainda me transformava. Então eu resolvia pedir mais ajuda e também mais frequente para aquele pessoal, porque talvez eles pudessem me livrar disso. Aliás, eu não tinha muita opção. O que eu poderia procurar? Nesse mesmo dia, o meu amigo me liga e me pergunta se está tudo bem. Ele disse que eu saí correndo enquanto o pessoal estava orando e sumi no mapa. Ninguém mais me encontrava. Eu dormi fora de casa e minha mãe ficou super preocupada comigo. Todo mundo tentou me ligar, mas ninguém me achava. Porém, eu não lembrava de nada. Eu só queria ter uma resposta para aquilo tudo. Então, eu resolvi realmente procurar aquela mesma igreja em que eu havia ido. E eu estava disposto a receber toda a ajuda possível. Então, eu fui novamente. Assim que eu cheguei lá, a energia foi diferente. Dessa vez, eu não fiquei tão incomodado quanto a última vez, porém meu coração ardia de uma maneira incrível. Eu digo incrível porque eu nunca havia presenciado aquilo antes. Era ruim, porém incrível. Diferente. E nisso, uma das pessoas veio para cima de mim, colocou a mão na minha cabeça e desde isso eu não me lembro de nada. Dizem elas que fizeram uma pequena exorção, pois eu estava carregado de coisas ruins. Mas logo depois desse dia, eu nunca mais me transformei, ou muito mesmo hesitei em procurar coisas malignas ou ocultas novamente. Não me fez bem. Lembrando aqui que eu não julgo nenhum tipo de religião que utiliza esse tipo de coisa. Porém, eu não gosto, até porque não tive uma experiência muito boa com isso. Talvez eu tenha colocado em prática da maneira errada, eu não sei. Não posso julgar ninguém.
Porém, a experiência que eu tive foi essa e não foi muito agradável. Logo após tudo isso, eu vivi a minha vida normal. Eu não procurei me firmar em nenhuma religião específica, mas sim, eu passei a acreditar em Deus, passei a acreditar em Jesus e graças a Deus fui liberto. Hoje eu vivo uma vida maravilhosa. Não vou dizer que é um mar de rosa, aliás, todos nós temos problemas. Alguns têm problemas com empresa, outros têm com dinheiro, mas eu sei que além dessa vida existe algo que me espera que é muito maior do que eu possa imaginar. Eu acredito que a força que me libertou é muito maior do que qualquer força que me transformou e tirou tudo de mim. Aliás, me prometeram algo muito melhor, que seria a vida eterna, sem dor, sem sofrimento e para sempre. Eu creio nisso. Eu não sei se você crê. Assim como eu disse, não posso julgar ninguém. Mas isso foi tudo que presenciei, tudo que sinto e tudo que vivo até hoje. Agradeço a atenção de todos e esse é o meu relato. Muito obrigado e boa noite. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu me alistei no exército. Sempre gostei desse tipo de assunto, a respeito das Forças Armadas, Exército e entre outras coisas relacionadas a isso. E o meu interesse despertou ainda mais por esse assunto, depois que o meu primo começou a prestar serviço na Marinha do Brasil. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, tem mais de 100 anos, e ela é passada de família em família, e hoje tenho o prazer de contar aqui para vocês. Os personagens dessa história, infelizmente, já faleceram devido ao tempo do ocorrido, mas vou contar a vocês com detalhes e em primeira pessoa para ficar mais cativante. Devido ao meu interesse pelas Forças Armadas, me alistei ao Exército com 18 anos de idade, assim como já citei aqui. Na época, era obrigatório que todos os homens servissem ao Exército. Então, como já era obrigatório, eu tinha, de qualquer jeito, que exercer a minha função. É claro que mesmo que se não fosse obrigatório, eu queria servir. Aliás, era uma paixão que eu tinha. Passado alguns anos que eu já estava no Exército, aconteceu uma guerra entre países e a embarcação que eu estava foi aprisionada fora do nosso país. Eu e meus irmãos tínhamos sangue lupino e toda vez que nos sentíamos ameaçados, nós nos transformávamos e perdíamos a consciência de tudo o que fazíamos. Aliás, agíamos em defesa da nossa própria sobrevivência. Assim que a embarcação foi invadida, claro que me senti ameaçado. Então, naquele momento, me transformei, pulei no rio e saí pela mata. Eu geralmente perco a consciência, mas me lembro de flashes do momento. Lembro que acordei em meio à mata, sem comida, apenas com a roupa que estava no corpo e minha arma. Precisava de caçar para sobreviver. Naquele momento, ou eu tomava uma posição, ou simplesmente morria em meio à mata. Não estava no meu país pelo qual eu servia. Estava em um país vizinho e, na época, nosso inimigo em meio à guerra. Então, se eu fosse capturado, talvez poderia sofrer bastante. Usei as técnicas que aprendi no exército para sobreviver. E quando me sentia ameaçado, eu me transformava e isso me ajudou bastante. Aliás, na mata onde eu estava, existia diversos animais selvagens que ameaçavam a minha sobrevivência. Mas graças a Deus, eu poderia me transformar e me defender. Consegui sobreviver por aproximadamente 20 dias e nesses 20 dias encontrei um pequeno povoado nesse país onde estava. E encontrei um casal de brasileiros nesse povoado que me acolheram em sua casa. Disse a eles que minha embarcação havia sido atacada, então eles me acolheram e eu consegui ficar na casa dessas pessoas por aproximadamente 30 dias, sem levantar nenhuma suspeita. Aliás, na época, eu falava espanhol fluente. Eu sabia onde tinha tropas brasileiras
e eu teria que procurar ajuda. Aliás, não tinha como sair de lá sozinhos. Procurei a embarcação que estava ali por perto e a encontrei rapidamente. Entrei a bordo, me apresentei, então me transferiram para casa novamente. Eu morava no Mato Grosso, onde atualmente é o Mato Grosso do Sul. Para você que não está entendendo, na época, o Mato Grosso era apenas um estado. Não existia essa divisão entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nesse estado, eu comecei a servir e protegê-lo. Meu estado foi invadido e eu fui capturado novamente. No meio da ação dos soldados inimigos, me senti ameaçado e me transformei. Lembro que fui atacado por diversos cantos e eles sabiam que aquelas armas comuns não poderiam me capturar. Porém, pelo fato dos seus soldados sempre ficarem em meio à mata, eles sempre carregavam consigo um dardo tranquilizante que, infelizmente, me afetava. Lembro que fui acertado por esse dardo tranquilizante e quando acordei, eu não sabia onde eu estava mais. Naquele momento, permaneci transformado. Aliás, eu sempre me transformava em lobisomem quando me sentia ameaçado e naquele momento eu não conseguia sentir mais nada além de me sentir ameaçado contra minha própria sobrevivência. Aliás, eu sabia que não estava no meu país, que eu havia sido transferido para outro lugar, que eu tinha sido capturado e que a minha vida estava em jogo. Naquele momento percebi que ao meu redor estavam diversos outros soldados brasileiros. Retomei a consciência e sabia que deveria tomar alguma atitude. Naquele momento percebi que as grades eram reforçadas e eu não conseguiria fazer nada. Percebi que eu não estava mais transformado, então provavelmente eles iriam me tirar da cela para obter alguma informação de mim. Ou talvez me usar até como uma arma de guerra. Na época, não tinham tecnologia o suficiente para nos controlar. Aliás, como que controla a mente de alguém? Não tem como. Então, eles sabiam que eu amava o meu país e jamais me tornaria aliado deles, não importa o que me oferecessem. Foi dito e feito. Me tiraram da cela para obter informações, porém assim que destrancaram a cela, eu me transformei, derrubei os 2 soldados que estavam ao meu redor e tirei os outros soldados brasileiros que estavam na cela ao lado da minha. Naquele momento, corremos para a mata e ficamos foragidos. Não tínhamos muito o que fazer, simplesmente esperar reforços. Eu não tinha comunicação entre os soldados que estavam comigo, e eles também estavam com muito medo. Aliás, eles nunca tinham visto algo semelhante a mim. Eu não conseguia conversar com eles, mas lembro dos seus rostos assustados quando olhavam para mim. Ao mesmo tempo, sentiam segurança por eu ter tirado eles da cela. A surpresa deles é que nunca haviam visto uma criatura como eu, mas a segurança é que eles sabiam que eu estava do lado deles. Ficamos escondidos em meio à mata, e chegou o momento que as tropas já estavam nos procurando. Sabíamos que não iríamos sobreviver naquele momento, porque assim que nos encontrassem, eles não iam poupar esforços para dar fim a mim e aos meus companheiros. Mas eu poderia defendê-los. Aliás, eu tinha força. Me escondi em um ponto estratégico, esperei as tropas inimigas passarem e naquele momento pulei em suas costas e acabei com eles. Pegamos as suas armas e invadimos os acampamentos onde eles estavam. Encontramos mais prisioneiros brasileiros. Fomos tomando o controle da situação. Conseguimos pegar um rádio que estava no acampamento e entrar em contato com as nossas tropas que estavam no nosso país. Nisso, elas poderiam enviar reforços e nos tirar daquele território inimigo. Aliás, estávamos cercados de soldados inimigos naquele momento. Eles hesitaram em atacar porque tinha conhecimento que existia uma criatura estranha entre os soldados
que estavam tomando os acampamentos pouco a pouco. Mas chegou um momento que eles planejaram um ataque para tomar o acampamento onde estávamos e colocaram um plano em ação. Me lembro que cercaram o acampamento e naquele momento não hesitei e me transformei. A minha agilidade e rapidez fez com que eu derrubasse todos os soldados que estavam em volta do acampamento e com isso as nossas tropas estavam em vantagem. Tínhamos armas e tínhamos tudo para poder nos defender até a chegada de reforços. Nesse meio tempo que tomamos acampamentos e não fomos atacados, o nosso país fez uma aliança com outro país vizinho, e isso nos deu uma certa vantagem. Aliás, descobrimos que o nosso acampamento onde estávamos alojados ficava bem na divisa com esse outro país. Então, as tropas desse país eram nossas aliadas também. Entramos em contato com elas e pedimos reforços para que pudéssemos nos deslocar de onde estávamos até o seu país, e lá ficaríamos seguros até ser transferidos de volta para o Brasil. Nisso, pedimos ajuda e eles nos ajudaram. Enviaram reforços e conseguimos nos deslocar até o país vizinho, no qual era o nosso aliado, e de lá pegaríamos um avião de volta para o Brasil. Nisso, os companheiros que estavam comigo contaram toda a verdade ao meu respeito para os nossos aliados e também para as tropas brasileiras. Nisso, eles sabiam que poderiam me usar como vantagem para tomar território. Nisso, fui transferido para o Rio Grande do Sul, que precisava se defender pelos constantes ataques que estava sofrendo. Nisso, me colocaram na linha de frente. Em meio a um ataque, fomos atacados por todos os lados. Porém, a tropa inimiga estava em grande quantidade, então eu não conseguia defender todos. Me lembro que estávamos em um campo e nesse campo ficaram diversos soldados feridos. Devido à minha agilidade e força, eu conseguiria transportar 2 pessoas de cada vez para o departamento médico, que ficava no centro do nosso acampamento. Ficava aproximadamente 1,5 km desse campo no qual fomos atacados. E assim foi feito. Peguei 2 de cada vez. No total, era mais ou menos em média 52 soldados feridos que eu consegui levar até o alojamento. Infelizmente, não consegui pegar todos, mas consegui salvar em média 52 vidas. E isso foi muito importante para mim. Chegaram reforços nessa invasão e conseguimos tomar novamente o campo onde estávamos. Eles viram meu esforço para salvar os soldados da guerra e nisso me transferiram para um lugar que estava em paz até que a guerra acabasse. E também, devido aos diversos ferimentos que tive, precisava ser tratado. Apesar de não sentir dor depois, alguns ferimentos persistiram no meu corpo mesmo depois da transformação acabar. Não medi esforços para ajudar os meus companheiros. Aliás, toda vez que me transformava, perdia a consciência, mas dentro de mim existia algo que falava mais forte, que era a necessidade de servir e ajudar o meu país. Meus companheiros, após a guerra acabar, chegaram em mim e me agradeceram por salvar as suas vidas. Graças a Deus, usei isso como um dom e para salvar as pessoas e não para destruir. Aliás, na época, passávamos por um momento muito difícil no nosso país e para não torná-lo mais difícil, consegui usar isso para o bem e não para o mal. Boa noite. Eu me chamo Laura e eu tenho uma história para dividir com vocês hoje. Eu sou a sexta filha de uma família bem humilde do sertão de Maceió, em Alagoas. Aparentemente, deveríamos ser uma família como qualquer outra, mas a história macabra que me acompanha não permite isso.
Contando tudo desde o começo, tenho que confessar que éramos uma família normal e que sempre tentávamos nos manter unidos. Mas eu sempre fui tratada com uma certa indiferença dos meus irmãos. Os meus irmãos me tratavam indiferente por eu ser a mais nova entre eles. Até aí, eu até entendia. Afinal, todos nós sabemos que os mais novos sempre são um pouco excluídos. Até que o tempo foi se passando, eu fui crescendo e aos meus 14 anos começaram a acontecer coisas muito estranhas com os meus desejos, com o meu corpo e minha personalidade. Comentei com a minha mãe em uma noite sobre estar me sentindo diferente. Comentei o que estava sentindo, sobre me sentir mais agressiva, sobre o meu corpo estar sofrendo mutações as quais eu não entendia, e mostrei a ela o tanto de pelo acumulativo que eu estava tendo em todas as regiões do meu corpo. Comentei sobre o meu apetite por carne estar ficando cada dia mais forte. Então a minha mãe me encarou um tanto quanto desesperada e aparentava sentir medo, e a única frase que ela me falou foi a seguinte: eu tive medo que esse dia chegasse, mas eu sabia que ele chegaria um dia. A quaresma está aí e você está nos seus 14 anos. As coisas irão ser diferentes daqui para frente, Laura. Eu a questionei sobre sua resposta e ela não me disse mais nada. Eu tentei entender o que tinha acontecido ali. Eu queria uma resposta e não mais uma curiosidade para lidar. Enfim, os dias se passaram e chegou então o carnaval. Todos estavam em festa, comemorando, bebendo e se divertindo. Eu, por outro lado, estava mais quieta do que nunca e me sentia cada vez mais estranha. Até que o último carnaval chegou. Conforme o final da terça-feira ia chegando, uma agonia ia tomando conta do meu corpo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu lembrei sobre a minha mãe ter comentado a chegada da quaresma. À noite, nós juntamos e assistimos um pouco de televisão. Chegando a hora de dormir, aquela casa estava em um total silêncio ensurdecedor. Meus irmãos estavam em quartos todos trancados e eu segui para o meu para tentar dormir. Minha mãe entrou logo em seguida no quarto para me dar uma boa noite. Ela disse que me amava e pediu para que eu não machucasse ninguém. Eu não entendi novamente ao que ela se referia. Então acabei dormindo depois de muito pensar. Passou da meia-noite e eu acordei com uma enorme sede. Então levantei para ir tomar um pouco de água. Enquanto eu atravessava a casa até chegar à cozinha, eu sentia os meus nervos aflorarem. E eu sabia que tinha algo de errado comigo. Então eu cheguei até a cozinha e acendi a luz. Para minha surpresa, com aquela luz acesa, me mostrou pelos a mais sobre o meu corpo, em tons de preto e cinza. Minhas unhas cresciam a cada minuto passado. Como havia dito, senti os meus nervos à flor da pele. O meu rosto queimava de tão quente que eu o sentia. Eu estava suando demais. Então gritei pela minha mãe e ela veio até mim. Eu implorei para que ela me dissesse o que estava acontecendo. Então ela me contou que quando ela era mais nova, uma velha conhecida que se dizia ser médium lhe contou que ela iria ter uma besta em sua família. Seria sua sexta filha e não tinha nada que ela fizesse
para mudar a história de seu futuro. Com lágrimas no rosto, porém com muita raiva, eu comecei a questioná-la o porquê de ter escondido tal coisa de mim. Ela me disse que não havia tempo para explicar. Eram quase 3 horas da manhã e minha transformação estava acontecendo. Os meus dentes viraram presas enormes e o meu corpo estava perdendo seu formato humano. Eu não lembro do que aconteceu depois da minha transformação, mas a cena de terror na manhã de quarta-feira, de trevas, a que eu me deparei foi a pior. Eu acordei no meio de uma encruzilhada. Estava deitado e meu corpo tinha inúmeros machucados. Machucados esses que eu não sabia como teriam se formado. E eu não conseguia falar. E provavelmente seria por causa dos uivos altos da madrugada que tinha se passado. Eu voltei imediatamente para casa, onde a minha mãe me esperava com os olhos cheios de lágrima. Foi uma cena aterrorizante. A enorme sede em que eu sentia na madrugada, eu tinha saciado com o sangue dos meus irmãos. Não foi algo que eu desejei ter feito, mas eu não tive controle. A minha mãe chorava e gritava, me perguntando o porquê de eu ter feito aquilo tudo. E eu não sabia explicar a mim mesma aquela cena horrorosa. Eu saí de casa e eu não voltei mais. Todas as noites eu tenho a mesma transformação e deixo vários desastres por onde passo. Aconteceu na quarta-feira de trevas, irá acontecer hoje e até a quaresma chegar ao seu final. Porém as noites de lua cheia estão aí e outras quaresmas virão. Eu não tenho controle sobre as minhas transformações e nem sobre os meus atos. Então a você que ouve isso, cuidado ao sair de madrugada de quaresma. Coisas ruins e estranhas acontecem, e uma delas pode envolver um ataque de uma mulher lobisomem que pode matar alguém com apenas uma mordida. Depois de várias noites mal dormidas, eu saí sem rumo durante o dia. Eu vi uma lan house, fui até ela e comecei a pesquisar sobre o assunto. Então procurei uma solução. Eu tinha nascido com aquela coisa dentro de mim. Eu cheguei a procurar igrejas, algo que me tirasse aquilo. Então resolvi procurar uma médium que tinha na cidade. Ela me disse que essa maldição vinha da minha avó. Ela me disse que a minha avó era também uma médium, que porém usava seus poderes para o mal. E que um dia ela havia amaldiçoado uma outra médium que também amaldiçoou ela. Porém essa outra médium disse que minha avó sofreria não com o próprio corpo, mas com quem ela mais amava. Então corri até a casa da minha avó e encontrei ela chorando por causa do falecimento de meus irmãos. Eu pedi perdão a ela e perguntei como eu reverteria aquela situação. Ela me disse que quando ela morresse, a maldição parava. Porém tinha uma solução. Eu teria que pegar um fio de cabelo dela, confeccionar um boneco de pano e queimá-lo junto com esse fio de cabelo. O fio forjaria a morte da minha avó como se ela estivesse sendo queimada, e assim reverteria a situação. Porém ela disse também que a maldição não iria embora, mas sim iria para outra pessoa. Enfim, eu só queria deixar aquilo tudo para trás e viver uma nova vida. Peguei um fio de cabelo da minha avó, confeccionei o boneco e o queimei. E então esse pequeno rito deu certo. Porém,
Como ela havia dito, a maldição não iria embora. E infelizmente, ela ainda me perseguia. E para minha dor, a maldição havia se passado para minha mãe. Eu sofri bastante com tudo isso. Aliás, ninguém deseja que a sua mãe sofra com algo, mas infelizmente, essa maldição não me deixa. Boa noite. O relato a seguir se passou com a minha tia, mas posso garantir a vocês que é real, pois toda a minha família foi testemunha dos fatos. Bem, era meados dos anos 80. A minha tia se chamava Isabel. Ela era a mais velha de 3 irmãs, e a mais nova era a minha mãe. A Isabel, já com 17 anos, saía muito de casa para ir a bailes com os amigos. Os meus avós sempre a aconselhavam para ela não sair e voltar tarde, pois era muito perigoso. E além do mais, havia boatos de que pessoas estavam sendo sequestradas pela Kombi dos palhaços. E de fato, ali na cidadezinha interior de São Paulo, aconteceu de vários jovens desaparecerem misteriosamente. Especuladores diziam que testemunhou a Kombi dos palhaços rondando pelo bairro, minutos antes da pessoa desaparecer. Claro que a polícia não trabalhava em cima dessa hipótese, mas não descartava a possibilidade dos sequestradores estarem usando uma Kombi para cometerem o sequestro. Certo dia, era época de quaresma. A minha avó pediu no local, havia apenas um homem que estava sem o sobretudo. Ele estava apenas de calça preta e sem camisa. Ele entrou dentro do círculo onde a Isabel estava. Ela tentou gritar, mas os seus gritos saíam abafados, devido à mordaça. O homem começou a encará-la, e ela viu os olhos dele mudar do castanho escuro para um amarelo similar a olho de gato. O homem caiu no chão e começou a se debater, enquanto em seu corpo crescia pelos. Os seus ossos se moviam dentro do seu corpo, fazendo aquele homem aumentar de tamanho. Os seus dentes viraram presas pontiagudas, e seu nariz se transformou em um focinho de cachorro. Os braços daquele homem iam ficando mais curtos, e garras cresciam em suas mãos, enquanto as suas pernas ficavam mais longas e grossas, a ponto de rasgar suas calças. A minha tia achou que iria morrer. Ela achou que seria o banquete daquela criatura, e de fato foi. Porém, a criatura saboreou a minha tia de uma outra maneira. Aquela coisa imensa e pesada pulou em cima da minha tia e começou a violentá-la sexualmente. Foram horas de abusos violentos, até a Isabel desmaiar. Ela só lembrava que acordou sem roupas e estava dentro de um tipo de porão. A porta de madeira que dava acesso ao piso superior estava trancada, e a janela que havia ali era do nível do chão, onde ela conseguia ver a mata, mas era impossível sair dali, devido às barras de aço que havia na janela. Ela, muito ferida, tentou sair dali, forçando as barras de aço na janela, para ver se conseguia remover as barras. E deu certo, pois as barras eram bem resistentes. Mas a parede cedeu o tijolo, e uma das barras se soltou. Ela passou por aquela abertura estreita, mas havia alguns dos homens ali no galpão, e a viu escapar. Ela tentou entrar na mata, e os homens correram atrás dela,
ela estava bem distante deles, mas eles estavam com espingardas e atiravam nela. Foram vários tiros e somente um dos tiros a atingiu. Ela lembra de sentir uma forte dor no abdômen e não conseguir mais correr, até que caiu e desmaiou. A polícia estava ali por perto, fazendo uma busca. Os policiais escutaram os tiros e correram para o local, e provavelmente fazendo os atiradores recuar e fugirem. Nenhum deles foram capturados, pois eles fugiram de moto, e a polícia estava de carro, e a única trilha daquela mata era bem estreita, onde só dava para passar de moto ou bicicleta. A minha tia se recuperou, mas descobriu que estava grávida. Ela não queria um filho gerado por uma criatura que a violentou. Então, ela decidiu abortar. Aborto sempre foi muito arriscado, ainda mais naquele tempo. Bem, havia uma mulher que fazia aborto na região. E essa mulher deu à minha tia um chá de uma planta chamada buchinha paulista. A Isabel teve uma hemorragia causada por este chá e morreu junto com a criança. Algumas pessoas que viram o feto disseram que aquilo não era humano. O feto tinha o corpo parcialmente coberto por pelos e traços caninos. Este fato serviu de lição para as irmãs mais novas. O caso foi muito comentado e especulado na região. Mas devido a todo este transtorno, a minha família se mudou de estado. E nos mudamos para Minas Gerais, onde moramos atualmente. Boa noite.